transmissão da Academia Dinamis, Engenharia Geotécnica, com a nossa live de quinta-feira. Nessas quintas-feiras nós começamos a estudar, continuamos, né? O tema O Fardo pela Glória de Deus. E os vídeos originais estão na playlist D731, onde você pode, recomendo que você vá lá e escute direto na playlist. O próprio YouTube repete e estude esses 3 vídeos sobre o fardo pela glória de Deus. É o Romeu Bornelli que apresenta esse assunto. E eu queria falar com as minhas palavras qual que é o objetivo dele. O objetivo que ele significa, né? Em termos de vida espiritual. Que o nosso objetivo aqui é a vida espiritual. E esse fardo representa a cruz, representa as dificuldades. E as dificuldades que a gente passa aqui, a gente reclama, a gente às vezes até critica Deus, né? Tipo, ele não está vendo, né? Temos aí a catástrofe do Rio Grande do Sul, por exemplo. Apesar dos problemas sociais, todo problema. Bateu o carro, fui furtado, roubado, uma cirurgia inesperada, mesmo um plano de saúde, hoje eu estou gripado. Essas dificuldades, elas precisam ser entendidas pelo cristão verdadeiro, que quem não é cristão verdadeiro não entende, que é para a glória de Deus. Eu não posso reclamar de nenhuma adversidade. Se eu tropecei, caí, quebrei a perna, Deus está no controle e ele tem um propósito para isso. E pior, né? No sentido de melhor, é que esse propósito é para o bem da pessoa. Então, o cristão verdadeiro, ele está sendo testado para entender se essas diversidades ele está levando no âmbito de forjar Cristo nele, ser guiado pelo Espírito Santo. E o que a gente vê as pessoas reclamando, se vitimizando, agredindo o outro, sendo soberbos, simulados, enfim. E essas características não estão afetas à vida espiritual. Ou é um processo onde o verdadeiro cristão deve perder essas coisas tortas, tem que ser depurado, ele tem que ser limpo. Né? Às vezes eu falo com a pessoa e vejo que o coração dela está pesado, está até nojento, né? E tanta coisa ruim que ela fala. É porque ela está no coração com aquela carga ruim e gospe para cima do outro. Isso não é um comportamento cristão. Isso é um comportamento mundano. Bom, mas vamos escutar quem sabe mais do riscado do que eu. Passando aqui o vídeo, então. É um novo vídeo aqui. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e leiamos o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ainda ao livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, apenas a parte inicial. Paulo, servo de Jesus Cristo. Finalmente, Gálatas, capítulo 6, verso 17.
Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai Celestial, confiamos as tuas mãos, a tua palavra lida, e mais uma vez suplicamos a ação do teu bendito Espírito Santo, ensinando, iluminando, interpretando a tua palavra para os nossos corações. Todo o nosso desejo é que realmente vejamos algo mais do significado da tua santa pessoa revelada no teu Filho e que sejamos introduzidos na realidade espiritual do que o Senhor é e tem, particularmente para nós nesse tempo de reunião. Habilita-nos, concede todo o equipamento espiritual necessário para receber a tua palavra, guardar a tua palavra e responder a tua palavra. Te pedimos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ontem então nós vimos algo a respeito da vida do nosso Senhor Jesus. Nós vimos que ele é o homem segundo o coração de Deus, que foi movido por um único fardo pela glória de Deus. Então, entendemos da parte do Senhor ser o nosso tema para todas as reuniões nesse final de semana. Nós vimos em João 12 uma frase que, em particular, pode resumir nesse aspecto e em todos os outros, todo o motivo da vida do nosso Senhor Jesus. E a frase é: Pai, glorifica o teu nome. Toda a vida do nosso Senhor Jesus foi vivida com este único motivo. Agora, quando nós vamos à vida do apóstolo Paulo, é o que faremos hoje, nós iremos ver uma correspondência maravilhosa entre o fardo do Filho de Deus e o fardo desse apóstolo. 1 Coríntios 10, 31, o primeiro verso que lemos, também resume de uma maneira muito clara qual foi o motivo da vida deste apóstolo. Então ele diz assim naquele verso: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Uma correspondência maravilhosa, porque se nós abrirmos uma de suas epístolas, e essa é a primeira a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12, leamos esse texto, nós vamos ver quão significativas se tornam as palavras desse verso de Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Veja como esse servo do Senhor se descreve de duas maneiras principais no texto que nós vamos ler. Então, observe com atenção. 1 Timóteo 1, 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e a ideia dessa palavra é um difamador, e perseguidor, a ideia dessa palavra é um molestador. Você se lembra que um dos testemunhos que ele dá no livro de Atos, são dois, no capítulo 22 e no capítulo 26, quando Paulo mesmo dá o seu testemunho em encontro do Senhor com ele em Damasco, ele diz que ele dava o seu voto quando os cristãos eram condenados à morte. E ele mesmo adentrou a casa dos cristãos para maltratá-los. Então, ele lembra isso no seu testemunho e diz que ele era um molestador ou um perseguidor. E também a terceira palavra, ele diz que era um insolente, que traz a ideia principal de um homem orgulhoso. Mas obtive misericórdia, pois o